Existe um som que sai da boca de quem dorme do seu lado, ou talvez da sua própria boca, que a maioria das famílias trata como motivo de piada no café da manhã, como aquele assunto que vira brincadeira de casamento antigo. Mas esse som pode ser, na verdade, o seu coração gritando por socorro no meio da noite, e quase ninguém presta atenção a isso, até que seja tarde demais. Eu não estou falando de qualquer ronco, estou falando daquele ronco que para de repente, que silencia por alguns segundos como se a pessoa tivesse parado de respirar e depois volta com uma engasgada, um sobressalto, um barulho seco, como se o corpo estivesse lutando para conseguir o próximo gole de ar. Se você ronca assim, ou se alguém que você ama ronca assim, o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode ser a diferença entre descobrir um problema sério a tempo de tratar ou descobrir tarde demais, numa madrugada qualquer, sem aviso, sem chance de reagir. Isso não é exagero, não é alarmismo. Isso é o que a medicina do sono e a cardiologia já sabem há anos, e que a maioria das pessoas fora dos consultórios nunca ouviu explicado dessa forma. Eu sou a doutora Ivone Cardoso e, se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora volta comigo para aquele ronco que para e que retorna engasgado, porque é exatamente aí que mora o problema que eu preciso te explicar com calma, porque ele tem nome, tem mecanismo dentro do corpo e tem uma consequência muito real para o seu coração, ainda que você nunca tenha ouvido um médico te explicar isso com clareza. A pergunta que eu quero deixar martelando na sua cabeça até o final desse vídeo é essa: o seu ronco ou o ronco de quem você ama é só um barulho incômodo? Ou é o primeiro sinal de que o coração está sendo sobrecarregado noite após noite, sem que ninguém perceba? Pensa comigo por um instante em como a respiração funciona enquanto você dorme. A garganta é um tubo flexível cercado de músculos que, durante o sono, relaxam bastante, mais até do que durante o dia. Em pessoas mais jovens, esse relaxamento não costuma causar problema, porque o espaço da garganta continua aberto o suficiente para o ar passar sem obstrução. Mas, com o passar dos anos, especialmente depois dos 60, os tecidos da garganta perdem um pouco daquele tônus que tinham antes. Some a isso o ganho de peso ao longo da vida, o formato do pescoço, eventuais alterações na estrutura da mandíbula, e você tem a receita perfeita para que esse tubo flexível comece a vibrar quando o ar passa por ele. É essa vibração que produz o som do ronco. Até aqui parece só um detalhe mecânico, sem grande importância. O problema é quando esse tubo não vibra apenas, mas fecha por completo, mesmo que só por alguns segundos. Quando isso acontece, o ar para de entrar nos pulmões. O oxigênio no sangue começa a cair. E o seu corpo, que não pode ficar sem oxigênio, entra em estado de alerta total, mesmo que você continue dormindo e não se lembre de nada na manhã seguinte. Esse fenômeno tem nome: apneia obstrutiva do sono. E aqui está um número que eu preciso que você grave, porque ele é maior do que a maioria das pessoas imagina. Estudos em medicina do sono estimam que uma parcela significativa da população acima de 60 anos no Brasil convive com algum grau de apneia do sono sem nunca ter sido diagnosticada. A maior parte dessas pessoas acha que só ronca um pouco mais forte por causa da idade. Acha que é normal sentir sono durante o dia depois dos 60. Acha que acordar com a boca seca e a cabeça pesada é só reflexo de uma noite mal dormida qualquer. Não é normal, e eu vou te explicar daqui a pouco porque esse engano custa caro para o coração. Mas antes disso, você precisa entender o que acontece, batimento por batimento, dentro do peito de alguém durante uma pausa respiratória no sono, porque é aí que está a parte que quase nenhum vídeo sobre ronco te conta. Quando a garganta fecha e o oxigênio começa a cair, o corpo dispara uma resposta de emergência. O sistema nervoso libera adrenalina e outras substâncias de alerta, como se você estivesse correndo de um perigo, só que você está parado, deitado, dormindo. O coração acelera. A pressão arterial sobe de forma abrupta, às vezes em poucos segundos, para tentar forçar mais sangue e mais oxigênio para os órgãos vitais. Esse processo se repete em pessoas com apneia moderada ou grave dezenas, às vezes centenas de vezes por noite. Imagine o seu coração sendo obrigado a disparar e desacelerar centenas de vezes toda santa noite, durante anos, sem que você sequer perceba que isso está acontecendo. Não existe motor, e o coração é um motor extraordinário, que aguenta esse tipo de estresse repetitivo sem cobrar o preço em algum momento. E o preço, infelizmente, costuma vir na forma das doenças cardiovasculares mais temidas que existem.
Agora, deixa eu te mostrar até onde esse estresse repetitivo pode chegar, porque a escalada aqui é real e ela é séria. A primeira consequência, e a mais estudada, é a hipertensão arterial. Pessoas com apneia do sono não tratada têm um risco muito mais alto de desenvolver pressão alta. E pior, costumam ter uma pressão alta mais difícil de controlar, mesmo usando os remédios corretos, porque a causa de fundo, a apneia, continua ativa todas as noites, sabotando o tratamento sem que o médico saiba o motivo. Mas a coisa não para na pressão alta. Com o tempo, esse ciclo de queda de oxigênio e disparo de adrenalina começa a sobrecarregar especificamente o lado direito do coração, aquele responsável por bombear o sangue para os pulmões. Isso pode levar a uma condição chamada cor pulmonale, em que o coração direito se alarga e perde força para fazer o seu trabalho. E tem mais. A apneia do sono está diretamente ligada ao aumento do risco de arritmias, incluindo a fibrilação atrial, que é quando o coração bate de forma irregular e caótica, aumentando de forma significativa o risco de formação de coágulos e, consequentemente, de AVC. Daqui a pouco eu vou te explicar como diferenciar um ronco comum sem grande risco daquele ronco que realmente indica apneia perigosa, porque essa distinção muda completamente o que você precisa fazer a partir de hoje. Mas antes, eu preciso te contar a história do seu Joaquim, porque ela mostra exatamente como esse processo silencioso se instala dentro de uma família sem ninguém perceber. Eu atendi um paciente que vou chamar de seu Joaquim, 68 anos, aposentado, morador do interior de São Paulo, casado há mais de 40 anos com a mesma esposa. Foi ela, Dona Aparecida, quem o trouxe ao consultório praticamente arrastando, porque ele insistia que estava tudo bem, que era só ronco de velho. Ela contou, com os olhos cheios de preocupação, que havia noites em que ela ficava deitada ao lado dele, no escuro, contando os segundos em silêncio, porque ele parava de respirar, parava completamente, e ela ficava esperando, com o coração na mão, até ele engasgar e voltar a respirar com um susto. Algumas dessas pausas, segundo ela, pareciam durar mais de 20 segundos. Joaquim achava graça da preocupação da esposa. Dizia que sempre roncou desde jovem e que isso nunca o matou. O problema é que ele também tinha pressão alta havia anos, controlada de forma instável, com ajustes constantes de medicação que nunca pareciam suficientes. Tinha sobrepeso, tinha diabetes tipo 2, também controlada com remédio. E ultimamente vinha sentindo um cansaço estranho durante o dia, uma vontade enorme de dormir depois do almoço, mesmo tendo dormido 8 horas na noite anterior. Pedimos um exame chamado polissonografia, que é o exame padrão para diagnosticar a apneia do sono, e o resultado mostrou uma apneia obstrutiva do sono grave, com dezenas de pausas respiratórias por hora, algumas com quedas significativas de oxigênio no sangue. O coração de Joaquim estava literalmente sendo sufocado e reanimado, repetidamente, toda santa noite há anos. Isso não foi coincidência. E ele não foi o único paciente em que eu vi esse padrão se repetir. Me conta uma coisa aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber e leio cada resposta. Alguém já te disse que você para de respirar enquanto dorme? Ou você já notou isso em alguém da sua casa? Escreve sim ou não aqui embaixo, porque essa informação simples que parece pequena é, na verdade, um dos sinais mais importantes que existem para identificar a apneia do sono. E eu vou usar essas respostas para entender o que mais preciso te explicar nos próximos vídeos. Mas agora eu preciso te contar o lado da história que a maioria dos vídeos sobre ronco esquece de mencionar, porque existe uma diferença enorme entre o ronco, que é só ronco, e o ronco, que é sinal de apneia perigosa. E se eu não te explicar essa diferença, você pode sair daqui com medo do barulho errado, enquanto ignora o sinal que realmente importa. Nem todo ronco indica apneia. Existem roncos contínuos, constantes, sem pausas, que acontecem por causa de uma posição específica de dormir, de uma obstrução nasal momentânea, de uma gripe, de uma bebida alcoólica antes de dormir. Esse tipo de ronco, isolado e sem pausas respiratórias, geralmente tem um risco cardiovascular muito menor. O sinal de alerta real, o que merece atenção médica imediata, é o ronco que vem acompanhado de pausas na respiração observadas por outra pessoa, de engasgos durante o sono, de sonolência excessiva durante o dia mesmo depois de uma noite aparentemente bem dormida, de dores de cabeça ao despertar, de despertares frequentes com sensação de falta de ar e de irritabilidade ou dificuldade de concentração que parecem não ter explicação. Guarda esses sinais
sinais, porque eu vou voltar a eles mais para frente quando eu te mostrar exatamente o que fazer com essa informação. Existe uma ferramenta simples, usada em consultórios do mundo inteiro, chamada questionário Stop Bang, que ajuda a estimar o risco de uma pessoa ter apneia obstrutiva do sono antes mesmo de fazer qualquer exame. Ela avalia coisas como ronco alto, cansaço durante o dia, pausas respiratórias observadas, pressão alta, índice de massa corporal, idade acima de 50 anos, circunferência do pescoço e sexo. Quanto mais itens positivos, maior a chance de apneia significativa. E aqui está algo que eu preciso que você entenda com toda a seriedade. Depois dos 60 anos, o risco de apneia do sono aumenta de forma considerável, em parte porque os músculos da garganta perdem tônus com a idade, em parte porque condições como obesidade, hipotireoidismo e certas alterações anatômicas se tornam mais comuns nessa faixa de vida. Isso significa que muita gente que você conhece, talvez você mesmo, pode estar carregando esse problema há anos sem nunca ter ouvido falar nele dessa forma. Mas tem um caso que mostra até onde esse cenário pode chegar quando ninguém investiga a tempo, e eu preciso que você preste muita atenção nele. Dona Lourdes tinha 71 anos, era viúva, morava sozinha e tinha o hábito de dormir com a televisão ligada baixinho porque dizia que o silêncio da casa vazia a incomodava. Os filhos notavam, nas raras vezes que dormiam lá, que ela roncava muito alto e que, em algumas noites, parecia parar de respirar por longos segundos antes de soltar um ronco ainda mais forte. Ela nunca contou isso a nenhum médico, porque achava que era só coisa de quem dorme sozinho, sem ninguém para reclamar. Numa manhã comum, ela acordou com metade do rosto formigando e uma dificuldade súbita para falar com clareza. Por sorte, tinha uma consulta marcada naquela mesma semana, e ao perceber os sintomas relatados, junto com o histórico de ronco intenso e pausas respiratórias contadas pelos filhos, a equipe médica investigou e confirmou que ela tinha sofrido um pequeno AVC e que a apneia do sono grave, nunca diagnosticada, provavelmente havia contribuído para o quadro, somada a uma pressão arterial que se mostrava elevada justamente durante a madrugada, quando deveria estar caindo para descansar. Esse tipo de evento, o AVC, que acontece de madrugada ou logo ao despertar, é mais comum do que as pessoas imaginam em quem tem apneia não tratada, exatamente por causa dessas oscilações brutais de pressão durante o sono. E é aqui que eu preciso te mostrar uma peça importante desse quebra-cabeça, que conecta tudo o que eu já te expliquei até agora. Existe um padrão de pressão arterial que os médicos chamam de non-dipper, quando a pressão, que deveria cair entre 10 e 20% durante a noite para que o coração e os vasos descansem, simplesmente não cai. Ou, em alguns casos, chega a subir enquanto a pessoa dorme. A apneia do sono é uma das causas mais associadas a esse padrão perigoso, porque cada pausa respiratória dispara um pico de pressão que impede aquela queda saudável e necessária. Pessoas non-dippers têm um risco significativamente maior de infarto, AVC e morte cardiovascular, mesmo quando a pressão medida durante o dia parece estar dentro da meta. Você pode estar tomando o remédio certinho, fazendo tudo que o médico pediu e ainda assim ter a pressão descontrolada exatamente nas horas em que você está mais vulnerável e menos capaz de perceber qualquer sintoma porque você está dormindo. Daqui a pouco eu vou te contar qual é o exame que confirma esse diagnóstico de forma definitiva e o que costuma acontecer depois que o tratamento certo começa, porque essa história não termina num diagnóstico assustador, ela continua, e o final pode ser bem diferente do que você está imaginando agora. Mas antes disso, existe uma conexão que eu preciso te mostrar, porque ela explica por que esse problema costuma aparecer em conjunto com outras condições extremamente comuns depois dos 60 anos. Condições que, juntas, multiplicam o risco para o coração de um jeito que poucas pessoas percebem a tempo e que pode transformar um simples ronco incômodo numa ameaça muito mais séria do que qualquer um na família imagina. Mas tem um detalhe que poucas pessoas conectam e que eu preciso te mostrar agora, porque ele muda a gravidade de tudo isso para quem já tem outras condições de saúde. Guia completo para controlar o diabetes depois dos 60 sem errar na alimentação. Disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. E por que eu trago o diabetes exatamente neste momento? Porque existe uma relação de mão dupla.
pouco conhecida entre diabetes e apneia do sono. De um lado, o excesso de peso, fator de risco para diabetes tipo 2, também é um dos principais fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono. De outro lado, a apneia não tratada dificulta o controle glicêmico, porque as quedas repetidas de oxigênio durante a noite e o estresse hormonal que elas provocam pioram a resistência à insulina. Ou seja, quem tem diabetes e apneia não tratada entra num ciclo em que uma condição alimenta a outra e o coração paga o preço duplamente, pelo impacto direto da apneia e pelo impacto do diabetes mal controlado sobre os vasos sanguíneos. Se você ou alguém da sua família tem diabetes e ronca daquele jeito, com pausas, com engasgos, essa combinação merece atenção redobrada e não pode ser tratada como coisa pequena. E é exatamente aqui que tudo se junta e fica mais sério do que parecia no começo desse vídeo. Quando a apneia do sono, pressão alta mal controlada durante a madrugada e diabetes aparecem ao mesmo tempo na mesma pessoa, o coração deixa de enfrentar um problema isolado e passa a enfrentar 3 ataques simultâneos, noite após noite, sem nenhum descanso de verdade. Esse acúmulo é exatamente o tipo de cenário que, com o tempo, evolui para insuficiência cardíaca, para arritmias mais graves, para um AVC ou um infarto que parece chegar do nada, mas que na realidade vinha sendo construído há anos, ronco depois de ronco, pausa depois de pausa, enquanto todo mundo em casa só achava graça do barulho. E é por isso que a pergunta que abriu esse vídeo continua tão urgente quanto no primeiro segundo. Agora eu vou te responder a pergunta que ficou martelando desde o início desse vídeo, mas preciso que você entenda que essa resposta não é simples e que ela exige uma ação da sua parte, porque conhecimento sem ação não protege o coração de ninguém. Sim, esse ronco pode ser o seu coração gritando, mas não todo ronco, e é essa distinção que separa quem age a tempo de quem só descobre o problema quando ele já causou dano. O ronco que realmente exige investigação médica urgente é aquele acompanhado de pausas respiratórias observadas por outra pessoa, de engasgos noturnos, de sonolência excessiva durante o dia, de dores de cabeça matinais, de despertares com sensação de sufocamento, e principalmente quando essa pessoa já carrega outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes, sobrepeso ou histórico de problemas cardíacos na família. Se esse é o seu caso, ou o caso de alguém que você ama, isso não pode esperar mais uma semana, não pode esperar mais um mês, porque cada noite repete o mesmo ciclo de sufocamento e disparo do coração, e o dano se acumula de forma silenciosa. O exame que confirma o diagnóstico, com certeza, é a polissonografia, feita num laboratório do sono durante uma noite inteira, ou, em alguns casos, através de um exame domiciliar mais simples. Ele mede as pausas respiratórias por hora e a queda de oxigênio no sangue. E a partir desses números, o médico classifica a apneia como leve, moderada ou grave e decide o tratamento. E aqui está uma notícia que eu quero que você guarde com esperança, não só com alerta. A apneia do sono tem tratamento eficaz. O mais conhecido é o aparelho de pressão positiva contínua, o CPAP, que mantém a garganta aberta durante a noite com um fluxo constante de ar. Pode dar trabalho se acostumar, mas quem usa corretamente dorme melhor. Acorda descansado pela primeira vez em anos, e a pressão e o diabetes melhoram junto. Existem ainda outras abordagens, como perda de peso, aparelhos intraorais ou mudança de posição. O caminho certo depende de cada caso e só pode ser definido com o médico. Voltando ao seu Joaquim, depois que ele começou o CPAP, supervisionado pela equipe médica, em poucos meses Dona Aparecida finalmente dormia a noite inteira sem ficar contando segundos no escuro, com medo. A pressão melhorou e aquele cansaço absurdo do meio da tarde praticamente desapareceu. Ele me disse, numa consulta de retorno, que sentia como se tivesse ganhado anos de vida de volta, só por dormir de um jeito que deixava o corpo descansar de verdade. Essa transformação não é exceção, é o que a ciência do sono documenta sempre que o diagnóstico chega a tempo. Eu preciso ser honesta sobre o motivo de eu insistir tanto nesse assunto. É pessoal para mim. Eu me tornei médica, entre outras razões, depois de acompanhar de perto um caso na minha própria família, alguém que roncava de um jeito que todos tratavam como piada de festa, até que uma manhã simplesmente não despertou. Ninguém nunca tinha investigado aquele ronco, nunca tinha contado as pausas respiratórias para um médico. Hoje, cada vídeo que eu faço aqui é uma tentativa de alcançar quem ainda tem tempo, quem ainda pode levar essa informação ao consultório e proteger quem ama de uma madrugada que não precisava terminar daquele jeito.
Deixa eu te dar 3 passos concretos para sair desse vídeo com uma ação clara, não só com mais uma informação guardada na cabeça. Primeiro, observe e converse. Pergunte a quem dorme perto de você se já notou pausas na sua respiração e preste atenção em como você ronca, contínuo ou com pausas e engasgos. Segundo, anote os sinais de alerta dos próximos dias: sonolência excessiva, dor de cabeça ao despertar, boca seca, sufocamento noturno, irritabilidade sem motivo. Terceiro, e esse é o passo que muda histórias, marque uma consulta com seu médico de confiança e leve perguntas específicas. Preciso investigar a apneia do sono? Minha pressão alta ou meu diabetes podem estar relacionados a esse ronco? A indicação para eu fazer uma polissonografia? Essas perguntas fazem diferença, porque a consulta costuma ser curta e cabe a você trazer esse assunto, já que poucos médicos perguntam sobre ronco numa rotina curta. Você chegou até aqui, assistindo esse vídeo até o final, e isso já diz muito sobre você. Diz que se importa com a sua saúde ou com a saúde de alguém que dorme do seu lado há anos, ouvindo aquele ronco que talvez seja mais sério do que todo mundo imaginava. Não deixa essa informação morrer aqui, guardada só na memória. Manda esse vídeo para o parente que ronca tão alto que já virou piada de família, para o amigo sempre cansado, para a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, porque a informação certa na hora certa é o que falta para alguém procurar ajuda a tempo. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, eu te convido de coração a se inscrever agora. Toda semana eu trago informações como essa, baseadas em ciência e em experiência clínica real, pensadas para quem está acima dos 60 anos e quer viver com mais saúde e mais tempo ao lado de quem ama. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. Presta atenção no ronco de quem você ama, cuida do seu próprio sono e procure sempre o seu médico de confiança para orientações personalizadas. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde.